Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio. Hoje eu trago para vocês o primeiro review de gabinete de 2017 aqui do canal, Deepcool Candleman versão Titanium. Existe uma outra versão desse gabinete também chamado Candleman, porém na versão vermelha. Nós temos aqui alguns detalhes da cor vermelha e as fãs, ao invés de serem fãs com LEDs brancos que nem o Titanium, são LEDs vermelhos. Os dois gabinetes estão na mesma faixa de preço. Hoje no Brasil, R$315, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos conhecer o que o Deepcool Candleman Titanium pode fornecer para você, os seus principais diferenciais. Eu volto no final comentando os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos lá! A caixa do Candleman Titanium é discreta e feita em um material simples, porém o gabinete vem bem acomodado com isopor e plástico que o protege contra riscos e amassados durante o transporte. O mid-tower da Deepcool é construído em plástico ABS e aço eletrogalvanizado, também conhecido como SECC, com a espessura da chapa de 0,7 mm, que proporciona uma maior rigidez em relação às chapas de 0,5 mm, que são mais fáceis de amassar ou entortar. O painel frontal conta com os botões Power e Reset e um switch para controlar a velocidade das fãs no painel superior. A primeira posição, Low, deixa as fãs silenciosas, a segunda posição desativa as fãs e finalmente a última posição, High, deixa as fãs mais aceleradas. Logo abaixo vemos 3 conexões USB, sendo uma 3.0 e duas 2.0, além da entrada para microfone e fone de ouvido. Ao todo são 3 baias de 5.25 polegadas com o visual em mesh, cujas tampas são protegidas com espumas internamente a fim de proteger contra poeira. Uma grade semi-transparente removível com filtro de poeira cobre as duas fãs frontais pré-instaladas, as únicas com iluminação nesse gabinete, permitindo a limpeza e troca das fãs sem dificuldades. Há um espaço para HDs externos ou outros objetos no painel superior, além de uma tampa removível com espuma interna, a fim de minimizar a poeira e a sujeira. Retirando a tampa, vemos mais 2 fãs pré-instaladas sem iluminação. Elas podem ser removidas para possibilitar o uso de coolers com radiadores de 240 mm de comprimento e até 40 mm de espessura, totalizando 65 mm de espaço interno para o uso de fãs de 25 mm de espessura. A quinta fã de 120 mm pré-instalada na parte de trás do gabinete pode ser ligada por conector de 4 pinos nos headers da placa-mãe ou por uma alimentação Molex, completando o fluxo de entrada de ar pela frente e saída por cima e por trás. Ao todo são 7 baias de expansão que atende a demanda da grande maioria dos usuários com folga. A área da fonte é padronizada e um quarto filtro de poeira localizado abaixo dela, sendo assim como os outros, facilmente removível para limpeza. As tampas laterais podem ser removidas sem a necessidade de ferramentas através dos parafusos de mão. A tampa lateral esquerda conta com uma ampla janela de acrílico que cobre boa parte da área interna do gabinete. O acrílico veio protegido por dentro e por fora por plástico e veio impecável, sem riscos. A tampa lateral direita, assim como a esquerda, possui uma elevação que é útil para acomodação e organização dos cabos, também conhecido como Cable Management. O espaço é decente e através das furações na chapa do gabinete é possível fazer uma boa organização desde que o usuário saiba aproveitar o espaço. O gabinete é pintado na cor preto por dentro e por fora, sem falhas na pintura. O espaço interno é amplo e bem refrigerado, fornecendo suporte para a maioria dos sistemas dentro do nicho desse gabinete, que é o público intermediário. Ele já vem com os 9 standoffs instalados na posição ATX, mas o case suporta também o Micro ATX e Mini ITX, bastando apenas realocar nas furações correspondentes. O case suporta 3 HDs de 3,5 polegadas na gaiola mais abaixo, através de suportes de plástico que precisam ser parafusados por baixo do HD, enquanto que a gaiola central suporta 3 SSDs ou HDs de notebook de 2,5 polegadas, podendo ser também removida para ampliar o suporte original de placas de vídeo, que originalmente é de 310 mm para 400 mm, mais que suficiente mesmo para as gigantes triple fan disponíveis no mercado. Ainda é possível adaptar essa gaiola para o formato de 3,5 polegadas, bastando desparafusar a parte da baia e reajustar na nova posição. Já as baias de 5,25 polegadas contam com fixações pré-instaladas para rápido manuseio dos drives ali posicionados,
bastando apenas girar de um lado para o outro para travar ou destravar. A área para fixação do backplate é consideravelmente larga, possibilitando a instalação de novos coolers sem a necessidade de remover a placa-mãe, bastando apenas abrir a tampa lateral direita. A especificação de altura de cooler para o Candleman é de 160 mm. Nesse review vocês estão vendo o Deepcool Gamax 400. Acompanha o gabinete um folheto de instruções, parafusos para fixar a placa-mãe, fonte e os HDs adicionais, além do speaker. Bom pessoal, considerações finais acerca do Deepcool Candleman Titanium. Vou passar agora os pontos positivos para vocês e seguir dos pontos negativos, ok? A primeira coisa que me chamou a atenção no Candleman foi o fato do gabinete vir com 5 fãs. Então nós temos aqui 2 fãs já com iluminação na cor branca, que dá um destaque, um efeito bem legal. 2 fãs aqui na parte superior sem iluminação e uma 5ª fã aqui na parte de trás também sem iluminação. 5 fãs. Então você já tem um gabinete preparado para atender às exigências, às demandas de um sistema quente com placas de vídeo robustas de alto TDP, CPUs de alto TDP. Então é interessante que você compra o gabinete e não precisa se preocupar com fã. Uma outra coisa relacionada a isso é o controle de rotação. Você pode colocar aqui numa rotação baixa as fãs na parte de cima, ou numa rotação alta, ou simplesmente desligar para que fique bem silencioso o seu sistema, ok? Esse é um diferencial legal. Outra coisa, pessoal, filtros de poeira removíveis, tá? Então, tanto na parte da frente quanto na parte de cima, muito fácil você remover, fazer a limpeza tanto do filtro como das fãs. E você tem filtros espalhados em outros lugares, não só aqui. Você tem por baixo da fonte, que isso é bastante comum até em vários gabinetes. Você tem até aqui mesmo nas baias de 5.25. Você tem filtro de poeira aqui impedindo que entre poeira, especialmente quando você não está usando essas baias. Como essa parte de cima é aberta, é até possível que você faça um push-pull, que você coloque o radiador com 2 fãs na parte de dentro e 2 fãs aqui na parte de fora. Claro que aí você não conseguiria fechar aqui, mas aí é algo mais customizado que você faria, ok? Até mesmo radiadores muito espessos, dá para você fazer algum tipo de modificação para aguentar esse tipo de coisa, ok? Outros pontos que eu gostei, pessoal, pés de borracha. Tá vendo que o gabinete é um pouquinho levantado e os pés de borracha mantêm ele bem firme na mesa. Aqui na parte interna, algumas coisas que eu gostei, você tem uma boa quantidade de baias, tanto para HD quanto para SSD. Isso aqui é bem interessante porque cada vez mais os usuários estão investindo em SSD. É interessante que os gabinetes tragam baias de 2,5 polegadas, até para você usar um HD de notebook, por exemplo, algumas pessoas fazem o uso disso. Ele também tem um bom aproveitamento do seu espaço interno, então vocês conseguem colocar coolers aí de 160 milímetros de altura, placas de vídeo na forma como ele vem de 310 milímetros, 31 centímetros, que é bem grande. Se você tem uma placa de vídeo um pouco maior que isso, ou caso ela fique muito apertada, você pode tirar essa gaiola do meio e estender isso até 400 milímetros, 40 centímetros de comprimento, que é bem além aí do que as placas de vídeo comumente as maiores exigem, né? Ele também tem um bom espaço para você fazer cable management, organização, manuseio dos cabos. Como vocês estão vendo, está tudo bem organizado aqui na frente e não só na frente, atrás também. Está tudo muito arrumadinho, tem ali os buraquinhos onde você pode passar as abraçadeiras, fixar ali os cabos, deixar tudo muito bem organizado, ok? E por fim, o sistema toolless, você pode fazer aqui muitos ajustes sem precisar usar ferramentas como tirar as tampas, fixar os HDs, SSDs, dispositivos aqui de 5.25 polegadas, ok? Enfim, os pontos negativos. Em primeiro lugar, USB 3.0. Vocês viram durante o review que nós temos aqui apenas um USB 3.0 e 2 USBs 2.0. Porém, o cabo USB 3.0, o conector na placa-mãe 3.0 pode entregar até 2 saídas. É que nós temos apenas uma USB 3. Então a Deepcool está subutilizando um cabo que poderia entregar mais uma saída e assim você teria 2 USBs 3 aqui na parte frontal, ok? Uma outra coisa que eu não achei tão legal são os fiozinhos coloridos. Quando você abre o gabinete, você vê que ele tem todos os fiozinhos aqui de USB 2 na placa-mãe, o áudio.
e eles não são totalmente cobertos. Os headers do painel frontal são totalmente pretos e isso favorece bastante na organização. Você praticamente não enxerga aqui no gabinete com fundo preto, né? Mas aqueles fiozinhos ali não são muito amigáveis. Esse não é um grande ponto negativo, mas é um ponto que de repente eles poderiam melhorar, trazendo aí todos os fios na cor preta, como a gente já vê em alguns gabinetes, ok? E um último ponto, essa baia aqui do meio, como eu falei para vocês, pode ser removida e também pode ser convertida para uma baia de 3,5 polegadas para você usar mais HDs. Porém, o case não disponibiliza mais suportes. Então você tem apenas 3 suportes para HD. Se você converte aqui, não há mais suportes. Porém, dá para você parafusar com alguns parafusos um pouquinho maiores que acompanham o gabinete, mas é um pouco complicado, você tem que remover a parte da frente para poder parafusar, porque o HD fica de lado aqui, né? Então tem que parafusar de assim e o outro que vem de assim, certo? Então a minha sugestão para Deepcool é enviar mais alguns desses adaptadores para HDs, ou mesmo desses mais simples, que você apenas coloca aqui nos espaços para parafuso do HD e faz a fixação sem nenhum problema. Até para manter a ideia de toolless, né? As modificações que você não precisa usar ferramentas, que você vai com a sua mão mesmo e faz esse ajuste. Então eu acredito que esse tipo de suportezinho aqui não trará aumento de custo significativo para o projeto, ok? Aí vocês vão perguntar, Lucas, vale a pena o gabinete ou não? Pela faixa de preço, pelos seus diferenciais, levando em consideração os seus pontos negativos também, né? Bom, aqui eu passei para vocês os pontos positivos e negativos e o preço do gabinete. Agora a gente vai colocar na balança. Vocês aí de casa podem fazer isso e eu vou fazer isso aqui também. Considerando que o gabinete tem 5 fãs, isso por si só aumenta os custos, como eu falei para vocês. Se você retira essas 5 fãs do gabinete, provavelmente ele estaria custando em algo em torno dos 220, 230 reais, né? Uma fã com LED hoje você paga 25 reais, então aqui seria 50 reais só de fãs, fora as outras, né? Você tem aqui a possibilidade de controlar a rotação das fãs, sistema toolless, baias para SSDs, a possibilidade de usar coolers de 240 aqui na parte de cima. A chapa do gabinete é de 0,7 milímetros. Eu analisei no ano passado um gabinete de 0,5 milímetro de chapa e vocês lembram que eu até mostrei que você mexe assim, ó, as tampas, tudo que você mexe no gabinete é muito frágil, ele chega a amassar. Então essa aqui é uma chapa já mais resistente para evitar esse tipo de problema, né? E o preço do gabinete está bem condizente com os seus recursos, com os seus diferenciais, ok? Então eu considero o Deepcool Candleman uma boa opção na faixa dos 300 reais hoje no mercado brasileiro. Agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, ou qual case que vocês prefeririam nessa faixa de preço. Fique à vontade nos comentários, avalie o vídeo de preferência positivamente, compartilhe com seus amigos e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês.